Quatro notícias importantes sobre o Fluminense nesse vídeo aqui, porque, olha, tem jornalista de ouro no Fluminense fazendo grandes elogios, mas, por outro lado, tem dono de clube aí que tá de olho no jogador do Fluminense, já fazendo convite e tal. A gente tem que ficar um pouquinho atento com isso, se preocupar com essa situação, porque talvez possa causar algum problema ao Fluminense, tá? Mas, além de tudo isso, a gente vai comentar nesse vídeo aqui sobre a partida de hoje contra o Paysandu. Fluminense já divulgando aí a lista de relacionados, devemos ter algumas novidades no time que vai a campo nessa noite de hoje, terça-feira, contra o Paysandu lá no Mangueirão, lá em Belém. Beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência. Te convido a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o nosso Fluminense. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar falando aqui, porque eu quero falar do Paulo Vinícius Coelho, PVC, agora na Paramount Plus. Falou, né, sobre o Fluminense, sobre a maneira que o Fluminense joga e comparou o Fluminense de 2023 com o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus. O Flamengo de 2019, para nossa tristeza, né, para nossa raiva, se destacou muito, fez uma campanha muito boa, infelizmente, ganhou o Carioca. O Carioca não era com o Jorge Jesus ainda, né, mas ganhou, além do Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. E o Paulo Vinícius Coelho está falando agora sobre o Fluminense do Diniz e comparando com o Flamengo de Jorge Jesus. Ele comparou a maneira que o Flamengo jogava, né, que era um 4-1-3-2, né, era o William Arão sendo esse um, aí no meio tinha uma linha com Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta, e na frente Gabriel e Bruno Henrique. Está comparando isso com o 4-2-3-1 do Fernando Diniz, né? A gente joga com André Alexander, de um lado Arias, do outro Keno, no meio o Ganso e lá na frente o Germancano, mas com muita movimentação, né? O time do Fluminense roda muito, joga muito ao redor ali da bola, né? Onde a bola está, o Fluminense costuma botar muitos jogadores, e o Paulo Vinícius Coelho falou sobre isso. Vou abrir aspas aqui para ele. O que Jesus tinha de mais impressionante era a pressão para recuperar a posse da bola, com uma movimentação inteligente, mas convencional. O que Diniz faz é nada convencional. Não existe outro técnico que avance com 7 jogadores do mesmo lado do campo para depois trazê-los de volta. Não existe bibliografia que explique uma tática que explique uma tática que desarme o adversário na superioridade numérica, carregando todo o time em uma só direção a fim de reverter a jogada e finalizar. O Fluminense vai costurando tudo isso com um estilo de passes curtos em uma estratégia totalmente original. Essa foi a declaração do Paulo Vinícius Coelho, do PVC, falando justamente sobre isso, né? O Fluminense faz essas aglomerações ao redor da bola, faz a famosa roda de bobinho para recuperar a bola também, né? Ataca o adversário, né? Pressiona o adversário com muitas peças, sufocando mesmo, fazendo com que eles não tenham espaço para jogar e acabem errando e a bola voltando para os pés do Fluminense. Eu acho dois times que jogam de maneiras muito diferentes, tá? Embora os dois times tenham muita liberdade criativa, as peças da frente de ambas as equipes tenham muita liberdade criativa, eu acho bastante diferente. Assim como o PVC fala, né, sobre o Jorge Jesus aí, que ele acha também diferente, tá? Não estou dizendo que eu estou discordando do PVC, não. Eu acho que são muito diferentes a maneira de jogar, principalmente na hora de defender. Eu acho que a maneira defensiva do Flamengo era muito diferente da maneira que o Fluminense joga, mas espero que a gente consiga até resultados melhores do que eles conseguiram. Eles ganharam muita coisa em 2019, eu espero que esse ano o Fluminense ganhe o que eles ganharam e, se possível, ainda mais, né? Ganhar a Copa do Brasil também, que eles ficaram sem naquele ano, beleza? Vamos partir para a próxima notícia aqui, porque ela me preocupou, ela me incomodou, tá? O Ronaldo Fenômeno foi participar do programa Boleiragem do Sport TV ontem de noite, né? Segunda-feira à noite. E dentre 1 milhão de coisas que ele falou, ele decidiu falar sobre o Fábio, né? Para a galera que não lembra, ou às vezes não sabe, o Fábio é um grande ídolo do Cruzeiro, que é o time do Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno é dono, e o Fábio acabou saindo do Cruzeiro e veio para o Fluminense numa decisão bastante controversa do Ronaldo, da diretoria da época do Cruzeiro. Eles acabaram por dispensar o Fábio, quiseram fazer um contrato com ele só até o final do Campeonato Mineiro. O Fábio não aceitou e eles optaram por dispensar o Fábio. E aí o Fábio ficou sem clube, muitos cogitaram a possibilidade dele aposentar, mas ele seguiu jogando, veio para o Fluminense e está muito bem aqui, né? A temporada 2023 dele, então, chega a ser até melhor, ao meu ver, do que a 2022. Está evoluindo muito, aprendendo a jogar com os pés com muita qualidade, por exemplo, e debaixo das traves, sendo o monstro que ele sempre foi. E aí, cara, o Ronaldo, mesmo tendo chutado o Fábio, veio soltar essa declaraçãozinha que eu não gostei. Eu não gostei, que para mim ele não tem que falar nada. Mas ele falou assim, ó, abre aspas. Tenho certeza que o Fábio, quando ele achar que será o momento de voltar e conversar,
de talvez terminar a carreira dele no Cruzeiro, a gente vai ter um prazer enorme de ouvi-lo e realizar esse sonho dele e da torcida. Reafirma o compromisso de conversar com ele e encontrar uma solução para encerrar a carreira dele no Cruzeiro. As portas estão abertas para ele, né? Aí o Ronaldo ainda falou que lamentou ele ter sido vaiado quando o Fluminense jogou contra o Cruzeiro no Mineirão ano passado. Falou assim, ó, jogamos contra o Fluminense e a reação foi muito ruim com ele, vaiando em alguns momentos, o que não era necessário. A gente tinha que continuar na sobrevivência e o tempo mostra as razões de cada um. Bom, o fato é, o Ronaldo chutou o Fábio e agora tá falando que quer aí que o Fábio encerrasse a carreira aqui no Cruzeiro, etc e tal. Ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano. A tendência é que ele se aposente após isso. Se ele quiser fazer o jogo de despedida lá depois, aí é problema dele. Entendeu? Agora, se ele ganhar a Libertadores aqui no Fluminense, tá tranquilo. Tá fazendo um excelente 2023. Nesse ponto eu não sou apegado, não. Tá fazendo um ótimo 2023 se ajudar a gente a ganhar títulos. E acaba o contrato dele no final do ano. A tendência é que o Fábio se aposente ao final desse ano. Bola pra frente aí, cada um faz o que quiser. Agora, só não venha tirar o Fábio do meio dessa temporada do Fluminense. E acho que o Fábio não é maluco de largar o Fluminense para voltar para o Cruzeiro nesse momento, né? Porque para você fazer isso, você teria que ser maluco, com todo respeito ao Cruzeiro. Começar jogando Libertadores, está numa fase muito boa, 3 competições aí, e o Cruzeiro não. O Cruzeiro acabou de subir da Série B, então acho muito difícil que o Fábio opte por fazer essa doideira, tá? Enfim, tá aí registrado, né? Ronaldo Fenômeno aparecendo, né, em rede nacional para falar uma palhaçada dessa, né? É a maneira que eu enxergo essa situação. Claro, você comente aí, tá gostando do Fábio no Fluminense? Não tá? Solta a voz aí, vamos trocar essa ideia. Antes de eu partir para a próxima notícia nesse vídeo aqui, eu vou lembrar você de olhar o link da descrição e do comentário fixado, porque lá tem a parceria da Central com a Centauro. Você consegue os melhores produtos esportivos do mercado com o melhor preço e usando o cupom Central10 para ganhar 10% de desconto. Então corre lá, aproveita, não marca bobeira não e aproveita. Beleza? Vamos partir para a próxima notícia aqui. Porque o que acontece? A gente gravou um vídeo hoje mais cedo, né, falando sobre a questão do Fluminense na partida de hoje, né? O Fluminense enfrenta o Paysandu na Copa do Brasil. Falamos ali dos jogadores que viajaram e falamos do Marcelo, que não viajou. O Marcelo não vai jogar essa partida de hoje. E o jornalista Vitor Lessa, da Rádio Globo, traz uma outra informação importante. Por quê? O que acontece? O Fluminense viaja para Belém, já viajou, né? Já está em Belém nesse momento, joga hoje à noite contra o Paysandu e de Belém vai direto para Fortaleza. Então, jogadores que viajaram para Belém são os que vão para Fortaleza também. Por isso que Lele e Thiago Santos, que não podem atuar na Copa do Brasil, estão com o time lá em Belém. Quando o Fluminense for, eu não sei se vai ser amanhã ou depois, quando ele for para Fortaleza, os caras já estão juntos, já vão de uma vez só. Marcelo não viajou para Belém, ou seja, teoricamente não fica disponível, né? Não joga também a partida contra o Fortaleza. Ele teve umas dores na perna, né? Na panturrilha. Contra o The Strongest, acabou sendo substituído e está sendo preservado desde então, né? Não está atuando. Mas o Vitor Lessa traz a informação de que o Fluminense está estudando a possibilidade de mandar o Marcelo depois, né? Depois do jogo ali, quando o time estiver já lá em Fortaleza, o Marcelo viajar depois e encontrar o elenco, se apresentar lá para poder atuar. A informação do Vitor Lessa é de que está rolando um foco de treinamento aqui no Rio, né? Até com questão de fisioterapia, para deixar o Marcelo inteiro e pronto para atuar dia 2 contra o River Plate. Mas dependendo da evolução dele nesses trabalhos feitos por aqui, ele poderia ganhar sim alguns minutos contra o Fortaleza no sábado lá no Castelão, tá? Partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Pode vir a acontecer, ainda não está confirmado. O Fluminense está estudando a possibilidade, tá certo? Mas o que está confirmado são os relacionados para a partida de hoje. O Fluminense já divulgou oficialmente, estou jogando na tela, a foto principal aqui do Vitor Mendes. Temos Fábio, Pedro Rangel, Vitor Eudes, Alexandre Jesus, lateral direito, David Braz, Felipe Andrade, que é do Sub-20, Felipe Melo, Guga, Manuel, Nino, Samuel Xavier, Vitor Mendes. No meio-campo tem Alexander, André, Gabriel Pirani, Giovanni, John Arias, Lima e Paulo Henrique Ganso. E na frente, Alan, Germancano, Isaac, John Kennedy e Keno. Tá? Importante algumas coisas aqui, tá, galera? O Arthur, que estava dito que ia viajar, não viajou, vai jogar hoje contra a equipe do Sub-20, tá? Vai jogar lá no Sub-20 contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. O Isaac, que não estava na lista de quem ia viajar, está aí, foi relacionado. O Alan, que estava machucado, né? Saíram informações de que ele não tinha se recuperado, foi relacionado para o último jogo, acabou não entrando e está relacionado aí de novo. Não sei se vai ganhar minutos nesse jogo. O Lelê não está disponível, Copa do Brasil o Lelê não joga, então poderia acabar ganhando alguns minutos aí, já que a tendência, vou falar isso daqui a pouquinho, é que o John Kennedy seja titular. Então, no segundo tempo, talvez seja um momento aí para ver o Alan. Agora, na lista de defensores ali, muita gente, né? Felipe Andrade
que é da equipe sub-20, sendo relacionado. O Alexandre Jesus mais uma vez aparecendo como lateral e o Vitor Mendes na foto aí, né? A gente já tinha criado essa teoria aqui, né, de quando o cara aparecia na foto é porque ele ia jogar, mas isso aí caiu por terra. Desde que rolou o Fla-Flu da Taça Guanabara, se não me engano, que o Pirani estava na foto e ele acabou entrando no segundo tempo só. Aí já teve alguns jogos depois, assim que o Lelê foi contratado também, ele apareceu na foto, mas não foi titular. Vitor Mendes está aí. Vai ser titular? A provável, a prévia, diz que o Vitor Mendes sim vai ser titular. Então poderia ser um indício. Eu vou jogar aqui na tela, aqui embaixo, ó, a provável escalação que o GE traz do Fluminense, tá? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes, Guga, André, Alexander, Lima, Keno, John Kennedy e Cano. Ou seja, Felipe Melo, além do Marcelo, né? Felipe Melo, Ganso e John Arias sendo poupados para essa partida. É a informação que traz o GE. A confirmação oficial a gente tem uma hora antes do jogo, né? Então por volta ali de 7 horas da noite a gente vai ter essa confirmação de como que o Fluminense vai a campo enfrentar o Paysandu. Diniz vai poupar esses atletas? Eu acho que seria interessante, não só pelos atletas, tá? Não só pela questão do desgaste, mas para dar rodagem para alguns outros jogadores. Para alguns jogadores que são importantes ali a nível de elenco, mas não ganham tantos minutos. Poderiam ganhar esses minutos nessa partida contra o Paysandu para serem muito úteis ao Fluminense ao longo da temporada. Tá certo? Essa é a maneira que eu enxergo, eu quero saber de vocês. Essa aqui, ó, tá embaixo de mim aqui, a provável escalação do Fluminense. O que você achou dessa provável escalação? Bom time, time ruim? Comenta aí, vamos trocar essa ideia. Deveria poupar mais, poupar menos? Comenta aí, vamos trocar essa ideia, valeu? Deixa também seu palpite aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.